bem-vindas a mais um Ter Saúde, nosso bate-papo de toda terça-feira sobre saúde, e hoje o nosso tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre intoxicação com metais pesados. A gente vive num mundo muito poluído, né? Todo mundo sabe da intervenção do homem, né? A ação humana, atividades agrícolas com herbicidas, pesticidas, fertilizantes, atividades industriais que jogam resíduos no mar, nos rios, na atmosfera, exploração de petróleo, né, que gera às vezes vazamento, contaminação ambiental, atividades domésticas que a gente tem, lixo que a gente coloca, né, às vezes no lugar errado, detergente que a gente usa, shampoo, as coisas que a gente usa que vai na água do banho, os lixões, né, as cidades onde tem lixões, aquele lixão gera um chorume, que é um líquido resultante da decomposição do lixo e acaba contaminando o solo. Enfim, tudo isso pode ser fonte de metais que são considerados metais pesados, né? Então nós vamos falar de alguns que são os mais importantes e que já tem estudos correlacionando com problemas de saúde, como por exemplo o chumbo. O excesso de chumbo no corpo pode levar a dores articulares, dores musculares, sem que nem porquê, faz exame, não tem nada. O aumento repentino da pressão arterial, dor abdominal, chumbo dá muita dor abdominal, principalmente em criança, né? Dificuldade de memória, de concentração, anemias sem causa aparente, problemas de rins, problemas cerebrais, abortos em grávidas, abortos espontâneos e infertilidade masculina, ou seja, baixa da produção de espermatozoide nos homens. Tudo isso são estudos que mostram o excesso de chumbo nos níveis sanguíneos relacionados a essas alterações, tá? Onde é que a gente encontra chumbo? Chumbo pode estar em qualquer lugar no ambiente, na água, na terra e no ar. Tem bastante em pilhas, por isso que existe agora todo um cuidado no descarte de pilhas. Não jogue pilhas em lixo comum, todo mundo acho que sabe disso, mas para quem não sabe, vai aí. Canos de águas, alguns canos de água, principalmente que leva, né, cano metálico para água quente, para conduzir água quente não pode ser cano de plástico. Então, eles fazem cano metálico e alguns podem conter o chumbo. Tinta é o que mais tem chumbo, inclusive o nosso lindo batom. Batom, hoje em dia, é uma discussão aí, porque foi encontrado contaminação de chumbo em vários batons, porque ele tem a ver com a cor. Então, batom, base de pele, tinta de cabelo pode ter chumbo, né? Gasolina tem chumbo e, bom, cosmético, tudo que tem cor pode ter chumbo, tá? Então, fica aí o chumbo. Depois nós vamos falar como é que a gente limpa, tá? Mas só para você ver que tem sintomas que são inespecíficos, né? Se você não desconfia que você possa ter uma intoxicação, não dosa, não vai saber nunca, vai achar que aquilo é de outra coisa. Então a intoxicação é muito importante estar no nosso radar para a gente pensar sobre ela. Intoxicação por arsênico. Arsênico é uma coisa muito poderosa que antigamente, inclusive, eles assassinavam os reis, o pessoal da corte com arsênico, nas histórias que a gente lê aí, né, em livros de histórias e mesmo as histórias do teatro, assassinatos por arsênico. Quer dizer, é realmente muito deletério para a saúde. Pode causar náusea, vômitos, diarreias severas, dor de cabeça, tontura, alteração do ritmo cardíaco. Então a pessoa tem taquicardia, tem um descompasso cardíaco e ela não tem nada no coração, não é uma cardiopata, não vem de família cardiopata. Formigamento constante nas mãos e nos pés, pode ser porque o arsênico causa uma certa neuropatia. E o arsênico tem sido relacionado com o risco de câncer de pele, de pulmão, de fígado e de bexiga. Onde é que a gente acha arsênico? Sobretudo em defensivos agrícolas, pesticidas, né? Fertilizantes, inseticidas, sabe aquela coisa que a gente põe, ou que joga para matar mosquito, ou que põe na tomada? Porque o arsênico, ele tem uma coisa, ele não tem cheiro, né? Então a gente não percebe. Teoricamente, ele é vendido como um negócio, se não tem cheiro, não faz mal para os humanos. Isso não é verdade. O fato dele não ter cheiro, inclusive, era por isso que ele era usado no passado para matar os reis, porque punha lá no coquetelzinho do rei, ninguém sabia o que era, porque ele não tinha cheiro. O fato do inseticida que você usa não ter cheiro não significa que ele não é ruim para você, tá? Então, fertilizantes defensivos, pesticidas, inseticidas, tintas também pode ter arsênico, né? Tinta de parede, inclusive como o arsênico é volátil,
só de aspirar aquilo já pode ser um problema. Pintou a casa inteira, ou pintou seu quarto, você ficou lá dentro respirando, você pode se contaminar com arsênico por conta disso. Sabonetes podem ter arsênicos, acharam sabonetes com traços de arsênico e água contaminada, claro, porque assim, se está na lavoura, joga pesticida de arsênico e aí chove, lava a lavoura, joga para o rio, contaminou o rio, né? O arroz, por exemplo, não? Então quanto mais, os alimentos que mais tem, que mais são defendidos, vamos colocar assim, que mais se usa defensivos, são os que potencialmente mais têm arsênico, arroz, morango, pimentão, essas coisas. De uma maneira geral, por isso que é legal a gente investir em alimentos orgânicos. É um pouquinho mais caro, mas eu acho que vale muito a pena, tá? Ou então lavar bem mesmo todas as verduras e legumes que você for comer para tirar aí o arsênico, pelo menos da superfície. Agora nós vamos para o mercúrio. Mercúrio também é um agente muito conhecido, né? Só que ele é altamente tóxico, também pode causar vômito, diarreia, náusea, sensação de ansiedade. O mercúrio dá aquela sensação de inquietação, inclusive tremor. Tem muita gente que tem tremor que não é Parkinson, né? Que às vezes é chamado de tremor essencial, mas que pode ser, tem que pensar nisso, com um certo nível exagerado de mercúrio no organismo. Pressão arterial, rins. Por que sempre afeta rim, né? Porque o rim está tentando limpar aquilo. Então tudo passa pelo rim, pelos rins. E aí o rim sofre com isso, né? O rim e o cérebro, porque o cérebro, ele é sensível. Ele é um órgão sensível aos tóxicos. Então o cérebro sempre acaba sofrendo com o metal pesado. O mercúrio também pode dar alteração de visão, como embaçamento, falta de fazer foco e de audição e problemas de memória, né? Onde que o mercúrio é encontrado? Principalmente nos rios. Intoxicação por mercúrio. Mercúrio é usado muito em lugar ímpio, inclusive, né? Eles usam mercúrio para separar o ouro dos outros elementos ali. Então pode contaminar o rio. Peixes de rio geralmente tem um índice de mercúrio maior. Contato direto com mercúrio, por exemplo, que você tem amálgama de dente, lá tem mercúrio no amálgama de dente, aqueles antigos, que são aqueles escuros, né? Então, se você for, por exemplo, fazer extração da amálgama de dente, tanto para o dentista pode ser um problema, porque ele aspira aquele, né, põe o motorzinho lá, vai arrebentando o amálgama, pode contaminar tanto a pessoa quanto o dentista. Então, precisa tomar um cuidado, colocar um campo de proteção, para tirar os amálgamas dentários com segurança. E contar também com lâmpadas, algumas lâmpadas têm mercúrio, né? Alguns tipos de lâmpadas e pilha. Bário, intoxicação por bário. Bário também é um metal pesado que pode causar cólica, vômito, dor abdominal, dificuldade para respirar, fraqueza muscular, sem que nem porquê, começou a ter fraqueza muscular sem que nem porquê, e aumento progressivo da pressão arterial. Você vê que a pressão arterial também, muitos tóxicos causam aumento da pressão arterial, né? Por quê? Porque vai causando um enrijecimento dos vasos sanguíneos e a pressão tende a aumentar. Bário, onde a gente encontra bário? Em lâmpadas fluorescentes, muitos tipos de lâmpadas fluorescentes, fogos de artifício, então essa história de ficar brincando com fogo de artifício, esse foi eventualíssimo, ok, mas se não ali pode se contaminar com bário. Tinta, tijolo, pode ter bário. Peças de cerâmica, então quem trabalha com cerâmica, quem trabalha, né, tem que mandar analisar a cerâmica que trabalha, porque pode... muito barro, muita terra, né, que faz cerâmica, que faz tijolo, pode estar contaminado com bário. Então, se você é um artista plástico, por exemplo, dá uma checada, manda examinar a argila que você trabalha, né? Vidro, borracha, pode ter bário. E, claro, alguns exames diagnósticos têm contraste à base de bário, paradoxalmente, né? Cádmio. É um outro metal pesado. Vou elencar alguns aqui, não dá para falar todos, senão vai ficar muito comprido, mas aqueles que são mais comuns no dia a dia. O cádmio dá muita dor de estômago, né? Cádmio tem muito no cigarro. Fumantes são frequentemente intoxicados por cádmio. E é muito comum o fumante ter dor de estômago, né? Ter gastrite, ter dor de estômago. Parte disso pode ser por conta da intoxicação do cádmio. Aí náusea, vômito, diarreia,
doenças nos rins, nos pulmões. Então, olha só, a pessoa já fuma, já tem um monte de química ali, mais o cádmio, né, que faz especificamente mal para o pulmão, então... E o cádmio pode dar enfraquecimento dos ossos. Então, gente que tem osteoporose mais cedo do que o esperado, né? Porque o que é esperado de osteoporose? E gente de mais idade, que está na menopausa. Mas se você é jovem, não está na menopausa, você é um homem jovem e tem uma fragilidade de osso, uma osteopenia, uma osteoporose, lembra do cádmio, pode ser ele, tá? O cádmio, então, está encontrado. Onde você encontra cádmio? Em solo e pedras contaminadas, carvão, fertilizantes minerais, pilhas e plástico de alguns brinquedos, olha só, né? Então, assim, criança coloca aquilo na boca, mastiga, pode se contaminar. Alumínio. Alumínio eu acho que é o mais conhecido, mais falado, todo mundo sabe que alumínio tem uma grande preferência pelo cérebro, né? Alumínio dá dor de abdômen, dá constipação intestinal, queda de energia, hiperatividade infantil, intoxicação de alumínio pode dar hiperatividade em criança, mas sobretudo ele faz mal para os ossos, ele é um grande causador de osteoporose e de demência. Os estudos sobre Alzheimer já apontaram muito a associação com alumínio, porque lá nas placas amiloides eles encontram lá partículas de alumínio. Então, os estudos fazem uma associação de contaminação de alumínio com a perda de memória e desenvolvimento de demências, em especial Alzheimer e outros distúrbios mentais, ou cerebrais, desculpa, como o Parkinson, tá? Então, alumínio. Onde tem alumínio? Água, né? Alumínio, nossa, acho que alumínio tem tanto lugar que é mais fácil onde não tem, mas vamos lá. Água pode ter alumínio, queijo pode ter alumínio, farinha branca pode ter alumínio, fermento de pão tem alumínio, panela de alumínio, aquelas quentinhas, né? Que às vezes tem lá de comida de alumínio. Cosmético tem alumínio, sobretudo desodorante antiperspirante. É só você ler lá, alguns inclusive vêm numa embalagem de alumínio, que é para piorar a situação, né? Então realmente desodorante antiperspirante, não tem jeito dele ser antiperspirante se ele não tiver alumínio, tá? Antiácidos podem ter alumínio, pesticidas podem ter alumínio e sal, né? Principalmente sal refinado pode ter alumínio. Interessante é que às vezes até consta na bula, na descrição do produto. Então fica de olho e procura evitar. Níquel. Níquel também é muito comum. E é um metal pesado que está muito em volta da gente, que dá muito, sobretudo, dermatite de contato, né? Alergia, gengivite, estomatite, tontura, dor articular, fadiga crônica. É um metal que tem sido relacionado ao câncer pelos estudos, né, que tem tido uma correlação. E o níquel tem, por exemplo, toda bijuteria tem níquel. O botão da sua calça jeans tem níquel. Por isso que às vezes você, né, relógio que não é, né, bijuteria, né, que não é ouro, não é joia, você fala, eu fiquei com bolinha quando eu usei o colar ou o relógio, por conta do contato do níquel com a sua pele. Tem baterias que tem níquel, né? Cosmético pode ter níquel, óleos hidrogenados, né? Margarina, alguns tipos, outros podem ter, alguns tipos, né? Podem ter, já foi encontrado. Quando você faz permanente no cabelo, algumas substâncias ali podem ter níquel também, soldas podem ter níquel. Então assim, mas o que mais comum no dia a dia nosso é o que a gente usa de bijuteria, de botão, né? E é muito frequente as pessoas terem alergia, porque a pele absorve. Parece que não, mas a pele absorve. E aí a gente tira, a hora que tira aquilo, tá vermelho, tá coçando, tá descamando. Então assim, a gente tá num mundo cheio de tóxico. Como é que a gente detecta isso? Primeiro, levantando a lebre. Agora, depois que você escutou essa aula, se você tiver um sintoma que ninguém acha do porquê, pensa que pode ser por intoxicação de algum metal pesado. Como é que a gente dosa metal pesado? Pode ser dosado no sangue, na urina, no cabelo ou na pele, através de um exame chamado mineralograma, que dosa os minerais nutricionais, mas também dosa os metais tóxicos. Então, assim, o mais interessante é você procurar um método que tenha menos contaminação. O cabelo, antigamente, usava bastante. Mas o cabelo, as mulheres pintam muito o cabelo, né? Ele está muito
por fora, então às vezes a pessoa vem no lugar que tem que colher e o cabelo, sei lá, faz 3 dias que não lava. Então ele pode ter outras contaminações, você vai lavar, vai examinar o cabelo, você está examinando, na verdade, outra tinta do cabelo que está ali. Então, porque ele tem muita contaminação, acabou que não é tão usado, embora algumas pessoas usem quando tem condição do cabelo de ser bem colhido, pode ser uma boa, tá? Urina, geralmente é o que o corpo está excretando, então não significa necessariamente que isso está intoxicando o corpo, porque o corpo, por exemplo, pode ter conseguido excretar tudo. Isso é a minha opinião, tá, gente? Eu vou dizer para vocês o que eu prefiro o que é feito direto na pele, porque aquilo está dizendo que está dentro da célula. O sangue também pode te dar uma ideia dos metais tóxicos, mas, de novo, é muito fluido. Você pode ter um metal pesado que está conseguindo ser eliminado. Então, o corpo tirou da célula, jogou no sangue, passou pelos rins ou pelo fígado e foi embora pela urina e pelas fezes. Acabou, não tem intoxicação. Agora, o que está na célula, então, realmente... aquilo diz que está ali dentro e que precisa sair. Então, de todos os tipos de mineralograma, claro, cada profissional de saúde opta por um, elege um, né? Todos eles são possíveis de você dosar, mas o que eu prefiro é o que é feito na célula, na pele direto. Aí, toda doença, principalmente as mais graves, tem um certo grau de intoxicação envolvido. Então é muito interessante a gente limpar o paciente, depurar a pessoa, né? Como é que a gente faz a depuração, a limpeza? Primeiro, mudando a alimentação, porque às vezes a pessoa tem metal pesado porque cozinha numa panela X, come alimentos Y, come tudo errado. Então, assim, se você dá uma alimentação boa, a própria alimentação, ela facilita que o corpo se depure. E isso é ótimo, porque o corpo está querendo jogar fora. A gente sobrevive a esses metais pesados, né? A esses elementos tóxicos, porque a gente tem a capacidade de colocar para fora. Existem profissionais de saúde que fazem uma limpeza até endovenosa com um elemento chamado EDTA. Eu não faço, eu acho que existem alguns riscos na terapia endovenosa, e eu prefiro, por exemplo, a homeopatia. Eu uso muito a homeopatia para desintoxicar os meus pacientes, e fitoterápicos, e alimentação, e coisas naturais que funcionam muito bem, sem risco. Suplementos nutricionais, antioxidantes, né? Corrigir o metabolismo e melhorar o corpo como um todo, porque, de novo, o corpo sabe como colocar para fora. Se eu ajudar o corpo, se eu der para ele condições dele trabalhar bem, o trabalho dele já quer se livrar daquilo, ele vai mandar para fora. E, gente, depurar o corpo é metade do caminho para resolver qualquer questão de saúde. Mas aí eu vou deixar algumas dicas para você ir se depurando na sua casa, tá? Tem uma substância que chama pectina, que ela tem uma alta afinidade com metais pesados. Aonde tem pectina? A pectina é aquela coisa branca, por exemplo, a maçã é pectina pura. Mas tem também a tangerina, aquele branquinho da tangerina, da laranja, aquilo lá é pectina, tá? Limão, então em vez de você só espremer o limão, descasca ele, bate o limão inteiro, tira a casca maior por fora e bate o limão inteiro, que aquele branquinho tem a pectina, e a pectina tem afinidade pelo metal pesado e joga fora. Pêssego, amora, que é um grande antioxidante, né? Então tomar suco de amora, aí você pode misturar tudo. Ajuda muito. Por isso que o pessoal, né, tem um ditado em inglês que diz assim: an apple a day keeps the doctor away. Ou seja, uma maçã por dia mantém o médico longe, porque ela é muito boa como um antioxidante, tá? E os vegetais que tem pectina são tomate, cenoura, beterraba, batata e ervilha, geralmente, tá? Então são esses que você pode associar, pode até fazer um suco verde, coloca uma beterraba com limão, olha que combinação boa, uma cenoura, que inclusive tem beta-caroteno. Comida de verdade, né? Coentro. Coentro é um grande limpador. Isso foi estudado por uma fundação americana chamada The Heart Disease Foundation. The Heart Diseases Foundation, que é a Fundação de Doenças do Coração. Foi essa instituição americana que estudou o coentro e encontrou evidências de que o coentro tem uma capacidade de limpar metais tóxicos do corpo. Você pode fazer chá de coentro, não é o mais agradável do universo, tem gente que detesta coentro, né? Então o chá de coentro ele não é tão legal, e o coentro é bem específico para mercúrio e níquel, assim, por esse trabalho
The Heart Disease Foundation, eles fizeram mais um estudo com níquel e com mercúrio, e realmente deu uma boa desintoxicada. Mas você pode comer o coentro mesmo, pegar o coentro, jogar na salada, comer coentro no suco verde, colocar coentro nas coisas que você for cozinhar, no feijão, na carne, sei lá, coentro, tá? Pode ser a folha do coentro, pode ser a sementinha do coentro também. Se você é aquele que detesta coentro, você pode, sei lá, mandar fazer cápsula de coentro, funciona também, tá? Alho. O alho, ele é muito rico em enxofre, e o enxofre é muito bom para o fígado. O enxofre faz o fígado funcionar bem. Por isso que o pessoal toma água sulfurosa lá de Poços de Caldas, de Araxá, Pocinhos do Rio Verde, que as águas sulfurosas ajudam o corpo a se limpar, porque ajuda o fígado, né? Mas o alho também tem. Quem não mora nessas fontes termais, você pode tomar o alho, porque ele é especificamente bom para limpar chumbo e arsênico. Clorela. Ensaios clínicos mostram que a clorela é um grande depurativo, né? Tem uma capacidade de quelar chumbo, cádmio e alguns pesticidas aí que a gente acaba consumindo. Então a clorela é uma alga muito boa, benéfica, que você pode tomar, que não tem efeito colateral nenhum. Na verdade a clorela é um alimento, né? E aí o quiabo, olha só, quiabo tão brasileirinho, né? Eu vou te ensinar a fazer uma água de quiabo, que é um grande depurador. Essa aí, ela é tão depurativa que nem é bom ficar tomando muito, porque coentro, alho, clorela, você pode tomar a longo prazo. Mas a água de quiabo é bom você fazer assim, 3 dias e para. A cada 2, 3 meses você faz. O que você faz? Anota aí. Pega 2 quiabos, lava, corta a cabecinha dos quiabos, corta aquele biquinho do quiabo, corta o quiabo longitudinalmente, né? Ele tá assim, você corta ele no meio, pega essas 4 partes dos 2 quiabos, coloca num copo d'água grande e deixa descansar por umas 6 horas. Geralmente eu faço à noite e tomo no dia seguinte. Eu deixo mais de 6 horas, pode, não tem problema, mas é no mínimo 6 horas, tá? Tem gente que põe na geladeira, eu não ponho na geladeira porque eu gosto de tomar temperatura ambiente. No dia seguinte, você pode coar, se você quiser, porque ele fica, às vezes ele solta também aquelas bolinhas do quiabo, as sementinhas do quiabo, e às vezes tem gente que acha ruim engolir aquilo lá. Às vezes eu nem coo, eu só tiro os quiabos dali mesmo, pego um pouquinho das sementinhas e tomo aquela água toda. O quiabo, ele tem aquela mucina, né? É um muco, aquela gosma que a gente fala, né? Que é o grande depurador. Então você vai fazer isso por 3 dias. 2 quiabos, corta a cabecinha, corta o pezinho, o biquinho, corta longitudinalmente, coloca dentro da água por pelo menos 6 horas, coa ou não, tira só, também se não coar não tem problema nenhum, e toma aquela água. Toma 3, máximo 4 dias e vai repetir isso a cada 2, 3 meses. Por quê? Porque ele tem uma capacidade quelante muito grande. E tudo que tem a capacidade quelante muito grande pode quelar o do mal, mas pode quelar um pouquinho de zinco, de cálcio também. Pode quelar bons metais, porque a gente tem metais que são pesados, mas que são bons. Zinco, cobre, cromo, cálcio, e que não pode sair do nosso corpo, tá? Então lembra da história do quiabo. Sempre se limpar é muito bacana. Fora a água que eu já falei, não vou falar de água aqui, porque toda aula eu falo de água, né? Super importante, tá bom? É isso, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, pedir para vocês entrarem, se inscreverem no canal, ativar o sininho, tudo isso ajuda o canal a crescer, ajuda mais gente a ver o canal se você está gostando. Escreva seus comentários, né? Deixa sugestões, porque o Ter Saúde é feito com muito amor, com muito carinho para você. Um beijo e até o próximo vídeo.